Obrigado pela palavra, senhor presidente. Boa noite a todos que nos assistem aqui, pela internet e pela TV Prevê. Eu vou iniciar a minha fala saindo um pouquinho de ordem, porque, na verdade, a prefeita Bel, nossa querida prefeita, foi citada hoje, né? Até num dos discursos, acredito que foi o do Prado, foi citado que a Bel, assim como a comparação com a Dilma, deveria saber que ela precisa da Câmara. Bel, e tanto a senhora sabe que nós estamos aqui. Inclusive, nós estamos aqui para apoiá-la, porque nós representamos a população de Lençóis. E cada dia mais eu tenho saído às ruas e quero agradecer a maravilhosa população de Lençóis pelo retorno que nos tem dado em confiança, tanto ao nosso trabalho, quanto ao trabalho do Executivo, que eles deixaram bem claro na confiança que eles têm em nosso trabalho. Confiança essa sempre demonstrada e refletida nas próprias pesquisas que foram feitas na gestão da presidência anterior dentro da Câmara e na confiança das urnas. Então, população de Lençóis, muito obrigado. Então, prefeita Bel, a senhora tem sim, nós estamos aqui para defendê-la. Hoje, pode ser que estejamos, por N motivos, numa aparente minoria, mas é uma minoria que acredita no que faz, uma minoria que, ao contrário de outros partidos aqui dentro, ficamos aqui respeitando, nós somos pautados no respeito ao próximo, como respeitamos a população de Lençóis, respeitamos as sessões, quando os nossos colegas estão nos discursos, coisas que não são feitas na reciprocidade. Nós ficamos aqui participando tanto das falas dos nossos colegas, quanto da fala dos outros colegas. E foi-se falado muito hoje em deselegância. E, falando em deselegância, vou fazer um paralelo que me permitem, porque várias pessoas, eu assisti o final da entrevista do nobre presidente Prado e do vice-presidente Pita. E eu fiquei, talvez, constrangido pela deselegância deles em relação ao que eles chamam de grupo do PSDB, onde, na fala do Dr. Pita, população de Lençóis, foi uma tentativa, talvez, de subestimá-los, ou de tentar desfazer tudo que que a gente vem fazendo aqui durante uma vida. Quando o Dr. Pita falou que o PSDB tem o grupo deles, mas eles têm um grupo manipulado, querendo dizer que nós não temos capacidade própria de pensar. E quem, inclusive os nobres senhores que estão aqui presentes, e as pessoas que assistem os discursos, bem sabem, muitas vezes, quem pode ou realmente são manipulados e dependem de, falaram e nos criticaram por nós termos e nos orgulharmos do nosso partido PSDB, que eu já falei que fica presente aqui e que está aqui com a prefeita Bel. Poja, prefeita, subiu em sua caravana 8 dos vereadores que estão aqui na época da eleição. E, de certa forma, todo mundo acabou se beneficiando desses tantos anos que falam que o PSDB está aqui na cidade. Então, eu tenho que explicitar que eu tentei segurar durante uma semana, mas eu falei não é justo. Então, eu achei triste e deselegante esse tipo de indução em cima das pessoas, que não é verdade. Nós temos, sim, o nosso grupo, nos orgulhamos dele, mas nós temos, e as pessoas de Lençóis sabem, uma grande capacidade de pensar, raciocinar e votar. E aí o Dr. Pita concluiu dizendo que eles são o grupo dos independentes, relativamente, porque o que eu vejo aqui é todo mundo votando em bloco. Os partidos votam junto, e não estou criticando, doutor, eu estou só comentando, e que deve ser votado. Por quê? Porque estão mais próximos e tem que conversar. Então, acho que até se for pegar as votações, nobre vereador Prado, o partido do senhor e o doutor Pita votaram muito mais em conjunto do que o nosso. Não que isso seja pior ou melhor. Então, não nos venham atribuir, como já tentaram lá atrás, nos chamar de novatos, nos chamar de grupo que não sabe pensar, e vocês como um grupo independente. Primeiro, porque todos nós que estamos aqui, população de Lençóis, ninguém é independente. Porque se nós estamos aqui é porque nós dependemos do dinheiro, do imposto que vocês pagam, do IPTU que vocês pagam e que nos sustentam aqui dentro. Então, nós não seremos independentes nunca. Nós somos, sim,
dependente do voto de vocês, da confiança de vocês e do apoio de vocês. Então, eu acredito que a gente se fala tanto em democracia, a democracia, como foi dito aqui em vários discursos, ela nada mais é do que o respeito às ideias dos próximos. Então, eu peço humildemente que vocês nos respeitem, né? Respeitem o nosso grupo, pode ter a opinião de vocês, mas eu também peço a licença, né, de explicar para a população de Lençóis a nossa opinião. Então, nós temos os nossos amigos e votamos, sim, pelas nossas filosofias. Já falei aqui algumas dos fatos que nos unem, que nos mantêm unidos, seja em minoria ou não. Porque quando nós fazemos o que nós acreditamos, até ontem eu fui assistir um filme relacionado com algo infantil, né? Uma história infantil. E lá dizia que, na verdade, as pessoas precisam ter coragem e gentileza e fazer realmente o que elas acreditam com amor, independente se vai ter algum benefício particular ou não. E é isso que nós procuramos fazer, população de Lençóis. E lá dizia que quando nós fazemos as coisas com amor e por amor, realmente a gente pode construir um verdadeiro castelo. E não precisamos chegar aqui e nos enaltecermos. Eu sou o vereador, eu sou melhor, eu faço mais. Porque se a gente não precisa ter vergonha do que realmente a gente é. A gente pode vir aqui e simplesmente fazer o nosso trabalho e respeitar os outros, como eu sempre respeitei, e pedir que sejamos respeitados também, dentro da chamada democracia. Então, para que eu não fique redundante, população de Lençóis, nós, o PSDB, nos reunimos, é lógico. Aliás, os partidos foram criados para que as pessoas pudessem se reunir e pensar em conjunto. Em conjunto, nós somos melhores do que sozinhos. Temos que ter humildade para isso. Estamos aqui, Bel, para defendê-la, assim como a própria população de Lençóis, que insistentemente me parou no mercado, na padaria, na rua, dizendo que acreditam no seu trabalho. E com grande alegria recebi que acreditam no nosso trabalho, no meu trabalho, no de todos os vereadores, mas no nosso também. Inclusive, o nosso trabalho é de defesa a todo o alicerce que vem sendo construído. Porque se hoje, às vezes, esquecemos de dar valor ou reclamamos das paredes de cor que não está a nosso gosto, eu já falei no discurso passado, é porque foi feito durante muitos anos um grande alicerce. Sem tirar partido nenhum, sem tirar prefeito nenhum, mas todos trabalharam, assim como as famílias daqui. Então, muito obrigado, população de Lençóis, que se manifestou, me parou nas ruas e falou que está acompanhando, sim, o nosso trabalho. E uma coisa eu posso falar para vocês, tenho muito orgulho de defender o PSDB, tenho muito orgulho de defender a prefeita Bel, e tenho muito orgulho de defender, acima de tudo, e de depender, de não ser um independente, porque eu tenho humildade para saber que eu dependo do dinheiro e dependi do voto de vocês para estar aqui. Por isso, eu vou defendê-los sempre. Por mais que queiram dizer que nós não temos pensamento próprio, eu acho isso triste, lastimável. E não preciso, só isso, na verdade, é uma conversa, porque falam, então, por que você não prova? Porque qualquer um que nos conheça sabe que não há necessidade. Dodô, você pediu uma parte? Obrigado, caro colega, pela parte. Agradeço o senhor me dar essa oportunidade. O que eu quero também explicar, senhor presidente, que na TV Prevê foi falado, e não deu tempo eu falar, que meu tempo foi muito curto, que o PSDB que mandou, que governou a última gestão. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o Formigão foi eleito presidente da casa daquela época sem concordância do PSDB. O nosso candidato na época, eu acho que era o Mané. Então, tinha vereadores que faziam parte da mesa, ninguém nunca falou nada, né? Então, o que eu quero deixar claro, que o Formigão foi eleito com a oposição naquele tempo. Então, foi falado, tentaram jogar ali que o PSDB administrou mal, tal, mas ele não tinha o apoio nosso do PSDB. Na época, eu lembro bem, fazia parte. E quero falar também que foi falado que o Marise que mandava na gente nas votações. Eu tenho muito orgulho
de falar que sou apadrinhado politicamente pelo Marise, porque tenho orgulho. Tenho orgulho do Marise porque ele revolucionou essa cidade. Ele mudou muitas coisas dessa cidade e foi um grande administrador. Então, tenho muito respeito por ele. Obrigado, senhor. Nobre presidente, sim. Uma parte ao nobre presidente e vereador Prado. Doutor Emerson, jamais, em nenhum momento da minha existência enquanto vereador eleito pelo povo, eu duvidaria da sua capacidade intelectual, da sua incapacidade comunicativa, porque eu aqui ficaria 10 minutos falando sobre os seus títulos. Existe, de fato, uma... Gente, tudo bem com o som? Existe, de fato, Posso falar da mesa? Você se incomoda? Não, porque geralmente isso acontece no meu discurso, mas tudo bem. Não, não é. Existe sim uma disputa política que é movimentada por forças externas que acabam movimentando essa Casa de Leis. E isso é público e notório. Existem forças de imprensa que também tentam desnortear o nosso trabalho. Em nenhum momento essa presidência, essa mesa, desrespeita a democracia, desrespeita os senhores vereadores. Aliás, o PSDB tem 5 vereadores aqui e posso dizer que eu converso muito, por exemplo, com o vereador André Sasso. Então, o senhor pode ficar tranquilo quanto ao respeito. Quanto à prefeita Bel, doutor Emerson, se eu pudesse ser como a Bel no discurso, no abraço, no afago, na qualidade política que ela tem, eu faria igual. A prefeita é, de fato, uma mulher elegante, uma política que faz diferente de muitos políticos. Mas eu devo falar que, infelizmente, a prefeitura, o executivo e as diretorias, doutor Emerson, não trata os senhores e nós da mesma forma. Então, Dodô, se algum momento também a nossa fala, e falo pelo doutor Pita, ofendeu vocês, eu peço desculpa. Peço desculpa porque eu entendo que quando o senhor fala, como o senhor tem cargo na diretoria executiva do PSDB, o senhor também fala pelo PSDB. E às vezes pode ocorrer uma confusão de interpretação. Mas em nenhum momento a gente pretende agredir vereadores, distorcer a verdade, distorcer os fatos. Isso, inclusive, é coisa da imprensa tendenciosa, distorcer os fatos aqui em Lençóis. Mas eu quero reafirmar o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho do senhor, pelo trabalho dos senhores. E se Deus quiser, doutor Emerson, até o último dia de 2016, nós continuaremos pensando de forma diferente, para o bem da democracia. Muito obrigado pela parte. Nobre presidente, me permita fazer uma pequena extensão, mesmo tendo estourado o tempo, vistos a parte. Agradeço de coração a palavra de vocês. O vereador Mané quer fazer uma parte. Mas isso eu considero como bom. Significa que nossas palavras estão gerando um amadurecimento de nós como... Vou repetir, né? Acredito que, então, as nossas palavras estão repercutindo num amadurecimento de nós como pessoas, como representantes do povo, como políticos, como colegas aqui entre vereadores, né? E como legislativo. Com a palavra. Obrigado pela parte, companheiros. Ser breve e rápido. Eu já disse nessa Casa de Lei por várias vezes, já, quando o assunto surgiu presidência de Câmara. Dizer que este vereador, juntamente com os vereadores Oi. Obrigado, senhor presidente. É uma alegria. Não consigo na eleição, mas fazer parte aqui da presidência agora.
É o seguinte, eu disse já várias vezes nessa Casa de Leis que quando existiu a eleição de presidente de Câmara, realmente foi muito feliz, Vossa Excelência, que nós fomos eleitos com 8 na nossa caravana. E naquela época, tudo bem, fez-se um grupo, o candidato do PSDB, que o doutor Pita e o Prado citou na entrevista, foi eleito sem o nosso consentimento. Depois eles conseguiram fazer o sucessor também, sem o nosso consentimento. E vereadores aqui da casa fizeram parte da mesa, que foram reeleitos, fizeram parte da mesa junto com esse pessoal. E dizer que eu também, hoje que eu fui ver essa matéria, que eu não tinha visto, eu também fiquei meio chateado, porque eu digo para todo mundo, eu sou amigo de todo mundo aqui nessa Casa de Leis, da oposição, situação. Eu me lembro muito bem, Prado, quando o seu tio foi prefeito, depois ele saiu, acabou o seu mandato, muitos amigos falavam, Manezinho, por que você fica próximo do... Eu não tenho nada contra ninguém. Sempre fui amigo de você. E dizer, Dodô, que eu sou amigo, sim, do Marise. E ando de cabeça erguida, tenho o maior orgulho, igual você também, que foi um prefeito realmente que revolucionou essa cidade. E que eu, nos meus votos aqui dentro da Casa de Leis, eu voto com a minha consciência. Ele nunca me interferiu num voto meu. E não vai me interferir, que eu tenho a minha cabeça. Nós somos um grupo do PSDB, grupo de 5 vereadores. E, para terminar, dizer que nós, na época, nós enviamos um documento ao doutor Pita, se não me falha a memória, que nós, vereadores, não queríamos assessores. Teve um vereador do nosso partido que não seguiu realmente, também respeito ele e tal, mas, quando eu disse na TV Prevê que o PSDB tem cargo de assessor, não foi do nosso consentimento, só para deixar bem claro a população. Nobre presidente. Alô. Mas dessa vez, hoje, não foi só na minha fala. Doutor Tipó, eu agradeço, mas ficou nítido aqui que durante o meu discurso, novamente, houve interferência na fala de todos os colegas. Então, hoje, em particular, né, não foi só comigo que aconteceu. Só para terminar, então, nobre presidente Prado, muito obrigado pelas palavras, e é isso que nós precisamos. Que nós podemos... e só relembrar uma coisa, agradeço o senhor ter citado titulações, mas eu tenho formação e também humildade para saber que, na verdade, os títulos podem ajudar, mas não são eles que definem as pessoas, né? O caráter, a coerência, a capacidade. Eu conheço muitas pessoas que nunca estudaram e, às vezes, moraram num sítio, numa fazenda, e quando vêm para a cidade, nos dão uma lição de caráter, de coragem, de honestidade, de inteligência e de trabalho. Então, meus parabéns a essas pessoas. E conheço muitas pessoas que não têm diploma algum e conseguem construir um castelo. E, às vezes, eu, com tanto diploma, não consigo construir uma parede, porque muitas vezes não está na minha área. Mas os diplomas agradeço, sim. Mas o que eu quero concluir também, lógico que quando eu falei da prefeita Abel, eu estou me estendendo ao orgulho, né, do ex-prefeito e atual vice-prefeito José Antônio Marise. Mas, só para retomar, a pessoa, ela pode perder tudo, menos a capacidade de se indignar, isso eu já falei. E hoje, perante a nossa discussão aqui, escutando as palavras do presidente Prado, eu vou acrescentar, nós não podemos perder nunca a capacidade de nos indignarmos e reivindicarmos as coisas, como foi feita a população de Lençóis naquela passeata maravilhosa, que eu não tinha me pronunciado, e a capacidade de dialogar. Então, foi isso, as duas coisas que aconteceram hoje. E acredito que, enquanto houvermos diálogo, né, Prado, as diferenças são positivas, porque é elas que nos fazem refletir e crescer. Mas, enquanto houver o diálogo, e a coerência e o comando através do diálogo e da humildade, sempre nós chegaremos lá e aprenderemos mais. E
Assim, poderemos ficar longe, nos despirmos das nossas vaidades, picuinhas e interesses pessoais em prol de quem nos elegeu. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, senhor presidente. Obrigado às pessoas que fizeram a parte. Obrigado aos que estão aqui. E obrigado, população de Lençóis.